boa noite. Com muitos amistosos realizados fora do país e jogadores que não chegam a criar vínculo com as equipes daqui, não é segredo para ninguém que a seleção brasileira fica a cada ano mais distante do torcedor nacional. Por isso, o repórter Vinícius Rodrigues foi até uma escola aqui da capital paulista para ver se o pessoal reconhece os atletas que estão representando o Brasil na Copa da Rússia. Há uma tendência de que as novas gerações, os jovens, as crianças acompanhem mais os times europeus, Barcelona, Real Madrid, do que propriamente as equipes brasileiras. Será que essa realidade se transfere também à seleção brasileira? Viemos ao Colégio Padre Mois, Zona Norte de São Paulo, para saber se as crianças conhecem o time canarinho que está na Rússia. Alguém sabe quem é esse aqui? O amigão ali virou, é o Felipe Melo. Esse aqui quem é? Tyson. É o Tyson. Quem é? Eu iria convocar o Muralha. Será que a galera conhece esse aqui? Primeiro ano, a criançada de 6, 7 anos, e na lousa, ó, a professora Carol tá trabalhando esse tema com as crianças. E é a primeira Copa de verdade deles, porque em 2014 eles tinham 2, 3 aninhos e agora vão para a primeira Copa. Será que eles, tão novinhos, sabem quem são os jogadores do Brasil? Vamos ver. Esse aqui alguém conhece? Não. Esse aqui? Eu conheço. Quem que é? Cristiano Ronaldo? Não. Esse aqui? É o Neymar. Esse aqui? Quem é esse aqui? Neymar. Esse é o Neymar! Pessoal, tô aqui com os caras da Copa e eu quero saber de vocês se vocês conhecem. Esse aqui que parece o Cássio, mas não é o Cássio. Colando, né? A amiga ali tá colando, ó. Vocês sabem quem é? Felipe Luiz. Esse aqui. Paulinho. Ó, as meninas já deram uma titubeada, hein? Só os meninos falaram, hein? Esse aqui. Ó, as meninas... Ô, meninas, vamos lá. O próximo só as meninas podem falar, hein? Vamos nessa, hein? Quem é esse aqui? Marcelo. Legal que eu falei que só as meninas podiam. O Tietê ali foi direto, hein, Tietê? Entrevistamos os aluninhos e eles estão treinados, eles conhecem a seleção. Será que os professores também têm essa moral com a seleção? Vamos entrar. Conhece esse amigão aqui, professora? Não. Não. Quem é esse aqui, o goleirão? Gente, eu tô me sentindo humilhada aqui. Quem é esse aqui, professor? Cássio. É o Muito Cássio. bem, muito bem. Cadê o Neymar? Próximo. Boa pergunta, nem imagino. Ó, o melhor jogador convocado é esse aqui, ó. Gabriel Jesus. Ele chora um pouco, mas joga bem, viu, gente? Ah, eu gosto desse aqui, ó. É o Firmino, né? Muito bem. Lá de Alagoas, Maceió, eu gosto muito dele. É isso, a população conhece as crianças, os adultos, todo mundo sabe o time do Tite, com uma exceção ali de um Fagner, de um Tyson, que a galera não tá muito habituada. Enquanto isso, vou pegar meu busão e vou pra Rússia. Valeu, partiu! Amigão, vai pra Moscou? Tá indo pra Rússia? Bora lá então, vamos lá, falou! Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. De ônibus, acho que ele chega até o final da Copa, imagino. Provavelmente ele chega. Até o final da Copa ele chega. Bom, a seleção brasileira, a verdade é que não... O povo brasileiro não tem mais identificação com a seleção brasileira. Isso é uma coisa séria. A seleção brasileira, no passado, ela foi a razão, foi o mote para a descoberta da identidade brasileira. O brasileiro que, na verdade, não se... Era uma mistura, a miscigenação, né? O indígena, o negro, o europeu. E, na verdade, era a mistura de tudo isso, algo que, na verdade, não existia no mundo. E, em busca dessa identidade, o futebol acabou permitindo que isso acontecesse, principalmente quando o Brasil foi campeão em 58. Foi quando o Brasil resgatou o orgulho de ser brasileiro, né? Da raça brasileira mesmo. E havia com a seleção brasileira, uma identificação com o futebol e uma identificação com o povo.
E aí depois a seleção acabou se transformando num balcão de negócio, os jogadores acabaram saindo cada vez mais cedo daqui. Antes o futebol, que era, na verdade, a principal maneira de você ter uma mudança social, né, você subir na escala social, se tornou um time de milionários, que não existe mais essa afinidade. Nada contra o jogador que ganhe bem, obviamente, ele fez por merecer, né? Mas o jogador que vai lá com um brincão de diamante na orelha treinar futebol, isso não tem muita afinidade com o brasileiro que camela aí para ter uma vida melhor. Acho que tudo isso acaba fora a consciência política, fora a situação, além da situação desastrosa do país, que não dá realmente para você ter muita preocupação com o futebol, né? Então eu acho que é uma seleção cada vez mais distanciada. Os meninos até reconheceram tudo, a garotada, principalmente por causa dessas figurinhas, né, dos álbuns da Copa. Mas eu ouso dizer, Garrafa, que se sairmos na rua, lá no centro da cidade, Viaduto do Chá, Praça da Sé, mostrar os jogadores de futebol da seleção brasileira, numa escala de 0 a 10, talvez uns 3 acertem todos os nomes. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, você acompanhando o Gazeta Esportiva. E é recíproco por parte dos jogadores esse desinteresse que há dos torcedores com a seleção. Há um desinteresse muito grande também dos jogadores, né? E principalmente da nossa maior estrela, o Neymar, com o que acontece no nosso país. Ou seja, a seleção está reunida há quanto tempo? Há quase um mês, já são 30 dias. O Neymar, que é a principal estrela da seleção brasileira, não concedeu uma única entrevista, né, aos jornalistas brasileiros. E aí, quando ele concede entrevista aos jornalistas brasileiros, ele não está falando comigo, não está falando com o Celso, não está falando com a Michele, ele está falando com você que está aí em casa, não é? Então, ontem o Neymar se envolveu numa contusão, nem o médico da seleção brasileira deu a cara na entrevista coletiva, né? O que foi lamentável, o que foi triste e vergonhoso para a CBF. Verdade. O assessor de imprensa aparecer, simplesmente, ontem tivemos a contusão do nosso principal jogador. O médico que operou o Neymar estava lá e não deu satisfação à torcida brasileira. E aí aparece o assessor de imprensa, nada contra o Vinícius, e ele vai para aquela mesa lá com todos os patrocinadores e aparece até só faltou aparecer no Jornal Nacional. Não é verdade? E aí hoje, o Neymar, como se estivesse fazendo um favor, daqui a pouco a gente vai mostrar, ele concedeu algumas entrevistas à Confederação Brasileira de Futebol, à TV CBF, dando aquela risadinha nele, amanhã vai chegar a Marquezine, né? Que beleza, tá tudo bem, meu pé tá legal, sabe? Ele tem um compromisso com a seleção brasileira, uma seleção que tem história, uma camisa que tem tradição. Ele tem sim compromisso com o país. Esses são os caras, já que nós estamos vivendo num país onde a política ela está cada vez mais deteriorada, esses são os caras que não dependem de ninguém, que poderiam ser o porta-voz da nossa nação. Sem misturar as coisas, mas na greve dos caminhoneiros não apareceu um cara para se manifestar, não é? Não apareceu ninguém para dar uma opinião. Só aquela risadinha, aquele brinco, cada um segue a sua vida. Então, é recíproco esse desinteresse do torcedor com essa seleção aí, que tem muitos problemas. É bom o Tite abrir o olho. Estou começando a ficar preocupado com a seleção, daqui a pouco a gente fala mais. Bom, a enquete dessa quarta-feira aproveita esse assunto. A gente quer saber o seguinte: o torcedor brasileiro perdeu o encanto com a seleção brasileira? Sim ou não? Eu achei que o pessoal estava muito empolgado, eu me incluo dentro disso, antes do primeiro jogo. Eu botei bandeirinha na redação, da TV, do site, na minha casa, ia pintar a minha rua, mas com aquela apresentação, eu não sei, o Celso até falou, mas isso já era esperado, tal, mas eu não sei, eu achei que sentiu demais aquele gol contra a Suíça. Os caras não colaboram, Michele, não há uma empatia. O Neymar é fominha, não tinha o sentido de grupo, não sei. Aí eu fiquei muito decepcionada. Não, eu acho que a seleção até tem sentido de grupo. O Neymar que é muito individualista. Não tem um cara que chama a responsabilidade. Reclama das faltas, por exemplo, só para fazer uma comparação, Cristiano Ronaldo. Ah, meu Deus, eu tô até de vermelho por ele. Pois é, mas veja só, ele pega a bola, solta, acabou. Não, o Neymar prende, vai... Ele quer driblar 5. O Cristiano Ronaldo é uma estrela, né? Ele é uma estrela, mas ele está comprometido com a seleção dele. O cara joga numa seleção que é ele e o resto.
E ele veste aquela camisa como se fosse realmente o que ele tem de único na vida. E ele resolve, né? E está resolvendo. Ele não precisa pintar o cabelo com um monte de espaguete para aparecer na televisão. Com todo respeito, o cabelo do Neymar, o cabelo é dele, ele faz o que ele quiser. Mas o importante, o Neymar está numa Copa do Mundo, que é o momento máximo para um jogador de futebol. Se ele quer realmente ser um destaque, se ele quer ser o melhor na profissão dele, esse é o momento. E ser o melhor passa muito longe, no meu entendimento, de um corte de cabelo espetaculoso. É fazer o que está fazendo o Cristiano Ronaldo. Com uma seleção bem meia boca, Portugal já está classificado. Tem gente apostando que o Cristiano Ronaldo vai ser o cara da Copa. Eu acho pouco provável, com a seleção capenga, que é a seleção de Portugal, não dá pro cara. Daqui a pouco Portugal vai tomar um cacete e vai cair fora. Né? Eu torço para que isso não aconteça. E aí nós estamos aí, com o seu Neymar, né, preocupado aí e tal, ostentando. Segue o jogo. Sei lá, mas para mim, sobre a pergunta da enquete... Você perdeu o encanto? O torcedor brasileiro perdeu? Perdeu há muito tempo. Perdeu, Garrafa? O torcedor perdeu o encanto? Sim, claro. Principalmente depois do 7-1. O Tite deu uma resgatada... Né? Mas ainda não é aquela coisa de o Brasil é imbatível. E outra coisa, e pode ser campeão do mundo e não vai fazer mais que obrigação, porque tem um time de belos jogadores. Se você pegar os grandes ídolos do futebol brasileiro no passado, vamos colocar um passado recente, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, havia Roberto Carlos, Romário, havia realmente uma admiração. O Neymar, por exemplo, parece que a gente está pegando no pé do Neymar. Mas enfim, as redes sociais hoje são um termômetro disso. Né? O Neymar, por exemplo, tem uma rejeição muito grande. Podem falar o que for. Eu não gosto desse discurso, só está com inveja. Não tem nada a ver com inveja. Tem a ver com o Ronaldo, por exemplo, não era milionário? Não era fantástico? As pessoas não gostavam dele? O Ronaldo não fez aquele cabelo lá? Sim. E aí ele resolveu naquela Copa? Resolveu. Foi o artilheiro da seleção, artilheiro da Copa. É só ele resolver, a gente só quer que ele resolva. Faz a sua parte, Neymar, que a gente faz a nossa. Aliás, você falou dos ídolos do passado. Deixa eu já aproveitar o gancho, Magrão, e chamar aqui, pode soltar a vinheta aí, o Ilustra que nós temos, ídolos do passado de todas as Copas, no site gazetesportiva.com, um conteúdo espetacular de todos os grandes nomes de Copas do mundo. Do Brasil tem Garrincha, tem Cafu, tem Pelé, tem o Maradona da Argentina, tem o Cannavaro, enfim, você vai lá. E ali embaixo, tem um botãozinho play que você pode escutar todo o áudio. Tem áudio, tem foto, tudo. gazetesportiva.com/Copa do Mundo e aí você entra nos especiais Ídolos do Passado. E um detalhe nisso, um detalhe que vem de encontro ao que estamos falando. O Neymar não tem lugar nessa galeria. Nesse momento ele não tem lugar. Que história ele tem na Copa do Mundo? É verdade que na Copa aqui no Brasil passou longe da vontade dele, né? Um bom desempenho. Mas era uma seleção dependente do Neymar. E eu estou começando a ficar preocupado com a seleção do Tite, que me parecia que não era dependente do Neymar, mas parece que ele não é dono só do PSG. Parece que ele também manda na seleção. Parece que a seleção é dele. Não tem ninguém para dar um chacoalhão no cara, velho. Primeiro que esse negócio de você ficar aí com braçadeira de capitão rodando, eu já estou discordando do Tite disso aí. Não tem um líder. A gente já teve o Dunga e o Bebé, tem que ter um comandante. O Neymar, o cara, futebol é um esporte coletivo. Tá aí a maior prova disso, o Salah, um jogador belíssimo, maravilhoso, mas ele não pode fazer sozinho mágica com a seleção do Egito. Só o Cristiano Ronaldo. Ou seja, a seleção brasileira tem um cara que joga bola pra caramba, para não dizer outra coisa, que é o tal do Neymar, que joga bola pra caramba, que tem um monte de gente boa e a seleção não consegue jogar, ou pelo menos não conseguiu jogar contra a Suíça, porque o Mimadinho estava lá travando bola. E mais ainda, e tem gente do staff dele que pede cabeça de jornalista. Tá? Que pede cabeça de jornalista. Tá certo? Isso eu não dá para contar aqui, porque eu vou citar nome de colega e tal, mas eu tô falando de gente grande, de gente graúda. Aí ele só quer dar entrevista pro Luciano Huck, só faz as perguntas que ele quer. O senhor Neymar deve satisfação, sim. Ele é o 10 da camisa da seleção brasileira. Não é? E a gente está cobrando de quem pode dar algo. E aqui eu não sou nem o idiota de falar. O melhor do Ninguém mundo aqui é idiota de falar que o Neymar não sabe de bola. O Neymar sabe jogar muita bola. Quando ele quer. Só que a cabeça dele, desse tamanhinho. Isso que o Garrafa falou, conversei hoje com o João Ricardo Kozak, que é psicólogo, doutor, mestre, né, em psicologia do esporte, trabalhando em diversos clubes de esporte. A gente fez uma entrevista lá no gazetesportiva.com e ele falou que essa questão de rodar a braçadeira de capitão não é legal. Você não tem o líder. Toda a Você experiência que ele tem. Você não identifica o líder. Você não identifica, você não tem uma figura forte lá dentro de campo. E tem pessoas que não têm estrutura para ter a braçadeira do capitão. Exatamente, não tem a ver com... Você pode ter um líder técnico, mas liderança não tem a ver com a capacidade de fazer. Tem a ver com a capacidade de comandar.